Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma cirurgia que eu tive que fazer aqui em Portugal. Eu tava trabalhando e comecei a sentir dores. Eu passei mal essa última semana de maio e então fui ao médico, liguei para o médico e fui consultar e falaram que realmente era gastrite, que poderia ser úlcera, então me passaram dois remédios. Foi o Sermin para úlcera e Pantoprazol para gastrite. Então eu comprei esses remédios no dia 28, foi no dia que eu passei no médico, na quinta-feira, se eu não me engano. Acho que foi quinta mesmo. Enfim, passei mal, fui ao médico depois do trabalho. Me passaram essas medicações, eu comecei a tomar, mas nada de parar de doer e nem ir aqui embaixo parava de doer. Era uma cólica forte, bem mais forte do que a habitual. E umas fincadas, assim, na lateral. Então, ok, não melhorei. Eu falei com meu marido, olha, eu não tô aguentando. Se eu não me engano, isso foi na quarta. Trabalhei na quinta, passando mal, mesmo tomando medicação. E daí eu falei com ela, olha, sexta-feira eu já não... acho que eu não consigo trabalhar. Cumpri ali as minhas horas certinhas. Aí ela comprou pra mim eletrólitos, porque eu tava me sentindo bastante fraca, bem disposta. Tava realmente ruim. E com as dores. Então eu tomei, é um soro, né, eletrólitos aqui, é um soro. E enquanto eu tava trabalhando, eu tava tomei também um remédio para enjoo, que ela trouxe, porque eu tava mesmo enjoada. Quando eu almocei, piorou a situação, porque aí a comida, acho que assim que passou uns 4 minutinhos que eu tinha almoçado, aí pronto, piorou mais a situação. Foi onde ela foi lá na farmácia e comprou esses medicamentos. Ok, vim pra casa, custei vim, eu tava falando com a minha mãe, uma chamada de vídeo. Ai, dói. Ai, tossi dói, espirrar dói, tudo dói. Então eu tava conversando com a minha mãe, custei chegar na estação de trem, de comboio. Mas enfim, cheguei, vim pra casa, consegui chegar em casa. E meu marido já tava aqui, que ele tinha chegado mais cedo. Então, ou eu cheguei primeiro, acho, tomei um banho pra tentar ver se melhorava alguma coisa e deitei. Aí acho que ele chegou, não recordo. E eu falei com ele, eu não tô legal não. Até falei com a minha patroa que amanhã eu não vou, que eu acho que realmente preciso descansar. Achei que era só repouso mesmo. Só que piorou as dores, principalmente aqui embaixo. Então eu liguei pro SNS, aqui em Portugal você tem que ligar para saúde 24, é uma triagem pelo telefone que é feita, você fala seus sintomas. Então eles te direcionam para um hospital mais próximo da sua casa, é como se fosse isso. E então me direcionaram para o hospital de Gaia. Eu moro no Porto e me mandaram para esse de Vila Nova de Gaia. Então nós fomos. Meu marido pediu um Uber porque eu não estava conseguindo, eu não ia dar conta de ir de trem. Então a gente foi de Uber. Chegou lá, depois que eu fiz a triagem novamente, né, ver se teve mais algum sintoma, alguma coisa assim. Eles já começaram não sei se dá pra ver, mas me furaram, acho que não dá aqui, e aqui também. E então eu me fizeram exames de sangue, de urina e pediram uma ecografia, que é ultrassom. E então parece que os exames estavam ok. E na eco deu um mioma, que tá
com, acho que tem aqui, mas depois eu mostro pra vocês as cartinhas, e uma apendicite. Então, depois de muito tempo, que realmente demorou bastante, eu recebi a notícia de que eu ia ser operada. Nem deixaram eu sair do hospital. Não, a médica, na verdade, foi rápida, né? O que demorou foi o cirurgião. Ele estava com muito atendimento mesmo. Então a médica, pós-ecografia, me falou: olha, você tá com mioma, eu vou te dar essa cartinha, você vai levar para o seu médico do posto e vai fazer um acompanhamento ginecológico para poder ver a situação do mioma, e se crescer mais ainda, você vai ter que fazer outra cirurgia. Eu falei: tá, outra cirurgia? Ela: sim, porque você vai operar agora do apendicite. Aí eu já assustei, porque eu nunca fui operada, a não ser assim, eu tive duas gravidez, mas as duas foi num fórceps normal, não tive que fazer cirurgia mesmo de abrir barriga, alguma coisa do tipo. Então aquilo me deixou assustada, aí eu saí, falei com meu marido, ele também ficou assim assustado, e pronto, a gente ficou lá esperando o cirurgião chamar, mandaram a gente para uma salinha de esperar o atendimento médico do cirurgião, e essa parte foi que demorou bastante, demorou muito mesmo. Eu saí da 11 horas da parte que eu tava, né, com a médica, umas 11h30 no máximo eu já tinha saído de lá, que ela tinha falado que eu ia operar. E então, ficamos esperando até 4 horas da manhã, mais ou menos, para o cirurgião chamar a gente, mesmo assim, porque eu fui lá atrás. Porque eu tava com sono, meu marido tinha que trabalhar no outro dia, acabou que ele não trabalhou, porque ele tinha que sair de casa às 8 horas da manhã, e chegou aqui em casa às 5 da manhã, então não deu. E então o cirurgião disse: olha, você tem um apendicite, vai ter que ser operado. Pronto, foi isso, você já vai ficar aqui. Aí eu falei: ok, não tinha o que fazer. Então eu fui para uma área cirúrgica. Lá me colocaram uma bata, né, uma camisola do bloco para operação, e tiraram tudo. Eu tirei tudo, entreguei anel, não podia ficar com nada. Então na quinta-feira fiz tudo, de madrugada, né, na sexta-feira já fiquei nessa área cirúrgica, aguardando eu ir para o bloco cirúrgico. Então entreguei brinco, anel, minha roupa toda, não podia ficar com nada que era seu. Entreguei celular também, não podia ficar com o celular. Tudo. Colocaram em sacos plásticos, transparentes, e entregaram para o meu marido. E falaram que a partir de agora eu teria que ficar ali, se ele quisesse ficar comigo, podia ficar até eu ir para o bloco. Depois disso não podia me acompanhar, só depois que eu fizesse a cirurgia e fosse para o quarto. Então a gente preferiu que ele viesse para casa para ficar com as crianças, que ele tinha que ficar com o Christopher e o Derek. E na sexta-feira já, né, na madrugada, eu seria operada de manhã. Só que como realmente estava muito cheia a área cirúrgica, acabou que eu não fui operada de manhã. Veio o médico e falou: você vai ser operada agora na parte da manhã e tal. Aí eu tive que assinar o consentimento da cirurgia, tudo direitinho. Leram pra mim, me explicaram tudo direitinho, como que era, o que eu ia fazer. Vão ser feitos buraquinhos, porque o método de cortar na lateral não é feito mais aqui, é só em último caso. Se tentarem também a laparoscopia que foi feita em mim e não der certo, eu tiver complicações, aí eles cortam na lateral para poder tirar o apendicite. E então não vieram, né, na parte da manhã, e eu fiquei no bloco. Até então não estava internada, estava só aguardando. Eu só era internada a partir do momento que eu fosse para o bloco ou para o quarto. E então, de tardezinha, aí veio o médico novamente, né,
após o almoço, mais ou menos, e falou: olha, aconteceu que tivemos que fazer uma cirurgia de emergência, de urgência em uma criança e tal, e não deu pra ser, vai ser operada à tarde. Eu falei: ok. E nisso eu fiquei esperando, e sem ter contato com meu marido, né, porque eu não tinha telefone nem nada. Então, disseram que iam dar, pra ele deixar o número de telefone dele, que iam dar notícias pra ele, assim que eu fosse operada, tudo direitinho. Coisa que não aconteceu, só depois. Mas, enfim, chegou a tarde pra noite, eu não tinha sido operada ainda. Então eu perguntava às enfermeiras, se já tem alguma notícia, se eu vou ser operada, que hora que eu vou ser operada, se vai ser hoje ainda. Ela: não sei, infelizmente não sei, tem que esperar o médico vir falar ou alguém do bloco falar alguma coisa. Então ninguém vinha falar nada. Quando foi por volta das 6 horas, 7 horas da sexta-feira, do dia 29, isso, acho que é 29. Então me falaram que eu ia ser internada, que eu ia pro quarto pra aguardar a cirurgia. Então, dia 29, acho que é 11 horas, 10 horas, 10h30 mais ou menos, eu subi pro quarto, aí me levaram, me puseram na maca. Pegaram a minha maca que tava na área cirúrgica e me levaram assim de maca até ao quarto. Isso, eu fiquei no quarto com a cama que eu tava lá embaixo. E a partir desse momento eu já tava internada mesmo. Daí eu fiquei nesse quarto com mais um paciente, muito linda por sinal, nossa, uma gracinha. E então é um quarto só para 2 pessoas, tem TV, tem um banheiro, uma casa de banho, um banheiro só para nós duas dividirmos, e tinha o horário de acompanhamento, se eu não me engano era de 9 da manhã, 11h30 até as 9h30 da noite podiam ficar. Só que no meu caso eu iria ficar sozinha porque o Gustavo estava aqui com os meninos que não podiam ficar sozinhos e também estavam muito assustados, então não fazia sentido ele ficar lá. Ele ia me visitar, mas voltava. Então eu cheguei por volta das 10h30 lá no quarto. Conheci minha colega de quarto, e então o enfermeiro que estava lá, eu perguntei se tinha como avisar o meu marido que eu estava internada, porque eu não estava com o telefone, então não tinha como eu avisar nada pra ele, e pronto, enfim. Aí ele pegou, porque meu marido escreveu na pulseira que eu tava o nome dele e o número de telefone para entrar em contato, porque eu não sabia se eu ia estar acordada ou não, pronto, enfim. Aí eu fui e liguei, pedi pra avisar, né? Ele ligou, entrou em contato com ele, falou que eu ia ser operada de manhã. A partir daquele momento, na verdade, qualquer hora eu já poderia ser operada. Dependia da disponibilidade ali de sala, né, operatória e tudo. Então, eu dormi no quarto. Quando foi de manhã cedinho, eu fui pro bloco cirúrgico, bem cedo. E nisso, medicação o tempo inteiro, né, nos 2 braços, era soro e outra medicação. E fiquei assim desde quinta-feira que eu cheguei lá, a partir do momento que eu fui para aquela sala de cirurgia, a área cirúrgica. Então, soro, medicamento, e isso aliviou muito as dores que eu tava sentindo. Depois de manhãzinha, elas chegaram e perguntaram: bom dia, são super simpáticas e educadas. Aí perguntaram se eu tinha tomado banho. Eu falei que não, porque eu tava com soro, tomando as medicações e não tinha como eu sair. Sozinha, não podia. Então, ela falou assim: então não vai dar tempo de tomar banho, porque você já tá indo pro bloco cirúrgico. Aí, a partir daquele momento, eu já fui pro bloco. Peguei a roupa que me deram, é uma blusa, assim, de TNT mais grossa.
e uma calça também de TNT grossa, azul escura. E trouxeram uma cadeira de rodas e me levaram para o bloco de operação. Na verdade, não foi para o bloco, foi para a área, para uma outra área cirúrgica, acho que é tipo um pós-operatório lá, sabe? E daí veio a equipe médica me perguntaram o tempo inteiro meu nome completo, data de nascimento, tudo para ver se estava tudo ok comigo, se não tinha nada, sabe? Se eu não tava com algum outro sintoma que afetasse a mente, alguma coisa do tipo, não sei. Mas o tempo inteiro era confirmando algumas coisas. Então, me explicaram o procedimento, veio a equipe da anestesia, também me explicaram o procedimento, perguntaram se eu tinha alergia, tudo, e eu respondi. Aí assina também o consentimento da equipe anestésica, tá? E, gente, não podia levantar nem pra fazer xixi. Eu tive que fazer xixi o tempo inteiro acho que é comadre que fala no Brasil, não sei, mas aqui esqueci o nome. Aparadora. Eu esqueci. Depois qualquer coisa eu coloco o nome aqui. Mas acho que é isso. Aí colocam, né, debaixo do bumbum da gente e você faz o xixi. É horrível, mas era o que tinha. E então eu fui pra lá, assinei o consentimento, fiz toda essa parte e me levaram na maca já pra a sala de anestesia. Então lá, gente, me colocaram um monte de aparelho, um monte de coisa, e assim, todo mundo o tempo inteiro super simpático, respeitosos, uma gracinha, todos, desde a faxineira até o médico, assim, todo mundo muito legal, tentando deixar as coisas mais descontraídas, sabe, para eu não ficar tão nervosa, e foi uma maravilha. Então, nessa sala de anestesia, me colocaram alguns adesivos assim, com algum equipamento, né? E ficaram apertando para poder grudar bem e não sair. Tive alguns aqui assim também. No braço tive aquele para pressão, para monitorar você toda, né? Além daquele do dedo que você coloca assim. E foi isso que eu vi até então. Depois puseram uma máscara de oxigênio, até então era só oxigênio, falaram comigo, me explicaram tudo. Até o tempo que eu estava acordada, foram me falando tudo que estava fazendo comigo. Então, pediram para eu respirar bem fundo, eu respirava fundo para pegar todo o oxigênio que eu pudesse. Depois começaram nesse braço a aplicar algumas injeções. Aí falaram, olha, essa primeira você vai ficar meio grogue, meio sonolenta, mas não vai dormir ainda porque não é anestesia, não precisa preocupar, você vai ouvir a gente, você vai dormir ouvindo a nossa voz e vai acordar ouvindo a nossa voz. Até então tava ouvindo tudo ok, tava realmente meio bem grogue e depois disso, dessa primeira, aplicaram mais 2 injeções, que foi o que eu vi. Então, depois que aplicou as 2 injeções, aí veio a anestesia, que eu dormi mesmo, não vi nada. Fui pro bloco cirúrgico e acordei na mesma sala que eu tinha saído, né, do pós-operatório. Aí eu só consegui ver o horário no relógio, era 11h25, 11h35, um dos dois, não lembro. E então, depois disso, eles perguntaram, tá conseguindo ouvir direitinho, tá ok? Qual que é o seu nome? Aí veio as confirmações, eu falava, ou pelo menos eu achava que falava. E me levaram para o quarto. Depois que eu cheguei no quarto, eu tava meio assim ainda, mas veio medicação, veio o soro, que eu ainda não podia comer, só podia comer depois de um tempo da cirurgia, que a cirurgia foi feita no sábado de manhã. E eu comi na quinta-feira no almoço. Foi a última vez que eu consegui comer. Nem isso eu tava conseguindo. Então eu acordei no quarto,
porque assim, eu tava bem sonolenta ainda por conta de toda a medicação. Então eu acordava e dormia o tempo inteiro. Aí depois eu já consegui me manter mais tempo acordada. Aí fui conversando com a minha colega de quarto. E foi super, assim, tranquilo. Não sentia tanta dor, porque toda hora vinha e me davam medicação no horário certinho. Eu sentia era o cheiro da comida que a minha colega já podia comer e eu não. Então isso me matava, porque assim, aqui assim, doía tudo de fome. Fiquei, né, vários dias sem poder comer, era só soro pra eu não ficar fraca. Não fiquei fraca nem nada. Eu tinha vontade de comer porque já tinha dias que eu não comia, então eu acho que é normal. Então eu já queria logo ir pro banheiro, tomar um banho, mas não podia. Aí tinha que fazer xixi. E também eu não podia levantar, aí eu tinha que pedir o aparador, acho que é isso mesmo, e fazer xixi ali em cima da cama. E quando foi pouco tempo depois de eu ter saído do pós-operatório e ir pro quarto, meu marido chegou, porque ele não recebeu notícia de que eu tinha feito a cirurgia, de que tinha ficado tudo bem, nem nada. Também devido à correria, eu acho que esqueceram, realmente não lembraram de ligar pra ele. Mas ele chegou lá. E ele já tinha visto que eu tinha sido operada e tava tudo ok e tal. Ficou mais tranquilo. Aí ele ficou lá comigo até de tardezinha e depois ele veio pra casa ficar com os meninos. Nisso eu fiquei no hospital, né? De noite, assim, de tardezinha pra noite, a enfermeira veio e autorizou tomar um lanche, que foi um chá e um pacotinho de biscoito Maria, com 4, 5 biscoitos, mais ou menos. E foi isso que eu comi. Já agradeci a Deus que eu tinha comido, porque nossa, eu tava morrendo de fome. Depois disso, eu tive uma autorização para jantar, mas a minha janta seria líquida, era uma sopa, sabe, líquida. Gente, pra mim tava ótimo, porque eu tava morrendo de fome, nem vi se não tava sem sal, se tava com sal, tava temperada, não. Nossa, foi maravilhoso poder comer, muito bom. Passamos a noite tranquila, eu tive que apertar nessa cama. Tem os botões que você levanta a cama, desce, sobe a parte dos pés, fica com você o controle. E tem também um outro controle, assim como no banheiro, que tem um botão que você aperta se você sentir dor, precisar de qualquer coisa, você aperta e as enfermeiras vêm na mesma hora. No banheiro também tem, se você estiver lá e precisar de algum apoio. De sábado para domingo, a noite foi tranquila. De manhã tomei meu café. Pouco depois, eu não lembro se era lá para as 10, 11 horas, não sei. O doutor que me operou veio, se apresentou e olhou como é que tava minha barriga, né? Os curativos, tudo direitinho. Falou que tava tudo ok, tudo bem e que eu já poderia receber alta. Então, depois que almoçasse, que era melhor. Então eu fiquei super ansiosa. Só esqueci de falar pra vocês que no sábado de tardezinha sempre trocava os turnos. Tem turno, se eu não me engano, de 8 horas das enfermeiras e tudo. Não sei se é 8 ou 12 horas, não lembro. Mas mediram aqui a minha glicemia e eu tava em jejum até então, né? Desde quinta. E tava 199. Minha glicemia nunca foi alta. Aí ela perguntou, você é diabética? Aí eu falei, não sou diabética. Aí ela, não, porque tá muito alto, tá 199. Foi após eu comer o lanche que ela autorizou, na verdade. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, não deixa isso acontecer não. Eu não faço nada pra ficar assim, né? Pra ter diabetes nem nada. Eu tento o máximo possível, mas enfim, tomei a medicação não, já tinha tomado o chá com o biscoito
E horas depois ela veio e mediu de novo. Aí ela foi e falou assim, aumentou. Aí eu falei, ai meu Deus, pra diminuir. Aí ela, você tem certeza que senão era diabética? Eu falei, não sou, sempre foi 90, ou não lembro se era 99 ou 90, sempre foi abaixo de 90. Então, eu falei, ok. Eu falei com meu marido, olha, minha glicemia tá alta, não sei o que. Ele falou assim, ó, pode ser o jejum, que você ficou muito tempo sem comer e aumenta. Aí eu falei, tá ok. Aí trocou a equipe de enfermagem, né? E essa outra veio, eu falei, olha, a outra enfermeira mediu e tava alta, mas a minha nunca foi alta. Ela foi e falou, olha, pode ter sido corticoides que aplicaram em você durante a cirurgia, isso também faz aumentar. Aí eu fiquei mais tranquila. Ela falou, mais tarde eu vou medir, e se tiver abaixando, ok, a gente sabe. Agora, se tiver mesmo valor mais alto, a gente vai ficar monitorando. Eu falei, ok. Então, ela ia medir depois que eu comesse, mas ela falou assim, vamos medir agora, antes de você comer, porque aí depois que você comer, eu meço de novo. Se não, se tiver abaixando ou voltada ao normal, nem precisa de medir mais nada, que a gente sabe que é o corticoide. Eu falei, ok. Ela mediu e tava 150, já tava bem abaixo do que a outra enfermeira tinha olhado, né? Tava acima de 200. A primeira vez 199, a segunda vez ela nem me falou o valor, só falou que tinha subido muito, subido mais. E na terceira vez já tava 150 e na última vez, antes de sair, que me checaram, já tava 90. Então eu fiquei bem tranquila com isso. Voltando ao médico, ele veio, olhou, me examinou, falou que tava tudo ok e que eu teria alta depois do almoço. Então já avisei meu marido e falei, olha, depois do almoço eu vou ter alta. O almoço é geralmente 12:30 e até às 13 horas eu já podia ir embora. Aí eu avisei pra ele arrumou tudo e foi me buscar. Nisso me deram essas cartas, acho que dá pra ver. Aqui uma é direcionada ao médico do centro de saúde, essa outra que é para o utente é minha, com algumas informações, e essa é para os enfermeiros. Então, na minha veio a guia do serviço, né? Então fala da minha história clínica, fala que eu fui submetida a uma apendicectomia laparoscópica no dia 31 e que a evolução clínica foi favorável. E aí aqui tem o foco a ferida cirúrgica, no abdômen e a gestão do regime terapêutico tem aqui também. Intervenção da enfermagem, o que eles tinham que fazer, tem que ser tratada a ferida e trocar aqui eles falam pensos, mas os curativos de 3 em 3 dias, do dia 10/6 ao dia 12/6 eu tenho que retirar são 3, então tem que tirar. Dia 10 tira um, provavelmente, dia 11 outro e dia 12 tira o último. Tem que avaliar como é que tá, né, a ferida cirúrgica. E o tratamento foi a analgesia, se necessário, que é a prescrição médica, né, que eles passaram paracetamol e ibuprofeno. O cuidado com o penso, né, aqui já tá de 2 em 2 dias, eu tenho que ir lá trocar. Então vou no posto, eles fazem o curativo, olham como é que tá e colocam um novo. Tem que ser impermeável para poder conseguir tomar banho. Retirar o material de sutura do 10º ao 12º dias, com agrafos alternados, que se eu não me engano é isso, é tirar um dia, outro no outro. E se acaso tiver aparecimento de febre, dor abdominal, alteração gastrointestinal, outro sintoma persistente, eu tenho que voltar ao centro de saúde. E eu vou ter uma consulta com o clínico geral, com o médico,
que fez a minha cirurgia no dia indicado. Então eu vou receber uma carta na minha casa com o dia e o horário que eu tenho que ir lá para poder encontrar o médico, para ele ver como é que tá a cirurgia, se tá tudo ok, não sei se tem que fazer algum exame, algum ultrassom para ver se tá tudo ok. Isso aí eu vou atualizar vocês depois. E bom, mas é isso. A carta que eu recebi do dia que eu fiz a ecografia tá aqui, falando sobre o mioma, né? Que eu tenho que ter acompanhamento, que é o que eu tenho que entregar para o médico no dia que eu for numa consulta, o médico do meu posto, e para ginecologista ir me acompanhando com a questão do mioma. E o mioma vai ser retirado da mesma forma, com esses furinhos, e se necessário uma intervenção diferente vai ser feita, mas até então do mesmo jeito, com laparoscopia. E aqui eu tenho um dos pensos, eu tenho mais 2 aqui, depois eu coloco uma foto para vocês verem direitinho. Esse aqui já é outro curativo, o que da foto é o primeiro, que foi da cirurgia ainda. E pronto, é isso. Foi um susto, mas graças a Deus foi descoberto, tudo direitinho, bem rápido até, e já resolvido, né? Eles não deixam para depois. Questão de saúde aqui é realmente bem olhado, bem monitorado, e eles cuidam mesmo. Não paguei cirurgia, não paguei o tempo que eu fiquei internada, nada, porque eu tenho PEB4, né, do Brasil, é o acordo que eles têm entre os dois países, e graças a Deus eu não paguei, porque se eu tivesse que pagar eu nem imagino, que eu fiquei no hospital desde o dia 29, 28, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, desde o dia 29 de maio até o dia que eu recebi a alta, que foi dia 1º, mas enfim. Então é isso, gente, essa foi a minha experiência, foi super tranquila, pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo, todo mundo, toda a equipe médica, toda a equipe da anestesia, a equipe da limpeza também, muito, muito legal, a equipe da enfermagem, das auxiliares de enfermagem, gente, todo mundo tratou, assim, me tratou super bem, não teve diferença, quem tava do meu lado era uma portuguesa, e foi o mesmo tratamento para as 2 pessoas, entendeu? Não teve discriminação nem nada, foi super tranquilo, e aos pouquinhos agora eu vou só estar recuperando para voltar minha vida aí de imigrante novamente. Um beijo e até a próxima.